nos ouvem ou que irão nos ouvir posteriormente, quando a gravação for divulgada pela plataforma. E estamos gravando nesse momento, no dia 15, no domingo, 15 de setembro, iniciando a gravação às 9 horas e 23 minutos. E já agradecendo aos que compartilham, comentam. Após a exposição, será facultado um momento para a participação de cada um, sem a gravação, para que os participantes fiquem mais à vontade. Mas os que querem participar na plataforma poderão fazê-lo depois por escrito ou em mensagem de voz para o canal que nós abrimos. Então, passemos ao estudo de hoje, que é uma continuidade do estudo do domingo passado, que é um estudo sobre responsabilidades compartilhadas, né? E retomando, para quem posteriormente assista sem ter participado do domingo passado, começando pela escolha do tema, do objeto das reflexões, que são as responsabilidades compartilhadas, né? E por que a escolha do tema? Porque é um tema muito pouco comentado. Poucos artigos, poucas vezes se pode ouvir uma exposição, uma fala, um sermão sobre responsabilidades compartilhadas. E porque no compartilhamento de responsabilidade nós temos uma aparente antinomia, né? Antinomia é uma contradição. E por que existe essa aparente contradição? Porque nós temos texto bíblico que fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O texto que nós enviamos tem, inclusive, a referência bíblica disso, que nós tivemos a oportunidade de ler na primeira parte desse estudo, domingo passado, e, ao mesmo tempo, fala de determinados castigos que os reis de Israel sofreram e que foram castigos que se abateram sobre todo Israel. Também fala de erro de alguns pais que se abateram sobre filhos. E aí, ora, nós lemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus, ora, nós lemos que o povo de Israel sofreu e que alguns filhos sofreram pelos erros dos pais. E precisamos entender como é que isso acontece, sem ferir o princípio de que a responsabilidade não passa da pessoa do transgressor, né? E tínhamos explicado que existem consequências dos nossos erros que não são determinados, não são castigos vindos de Deus, mas são consequências dos nossos próprios atos. Digamos, quem caminha de olhos fechados e tropeça, não tropeça por ter sido castigado. Tropeça porque não olhou para o chão, né? Então, como é que se dá essa consequência? Como é que o povo hebreu sofreu castigo pelos erros dos reis, e quase todos os reis de Israel erraram, e erraram muito, e cometeram erros graves, né? E alguns poucos reis de Judá, falando já de Israel, depois da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, também erraram, e o povo sofreu por isso. Ora, os reis, quando introduziram deuses estranhos em Israel e introduziram a idolatria, e junto com a idolatria vieram outras práticas, como, por exemplo, os rapazes escandalosos, que eram prostitutos rituais. Então, essas práticas, o povo acompanhou os deuses e os sacerdotes que as princesas estrangeiras que tinham casado com os reis de Israel trouxeram para dentro de Israel. Então, quando o povo seguiu o chefe de Estado, ou a mulher do chefe, ou as mulheres dos chefes de Estado, o povo chamou a si a responsabilidade. Chamou para si a responsabilidade. Porque seguiu o mau exemplo. E não foi obrigado. Os reis trouxeram ou permitiram que as esposas estrangeiras trouxessem esses cultos, esses deuses, esses profetas, esses sacerdotes, mas não obrigaram ninguém a segui-los. Então, eles foram culpados, sim, de ter introduzido isso em Israel.
mas quem voluntariamente seguiu também tem responsabilidade. Então, há aí um compartilhamento sem que alguém responda pelo outro. Quando o povo de Israel sofreu consequências, não era respondendo pelo rei. O povo respondia por ele mesmo, em face de ter voluntariamente seguido os erros dos reis. Aí os pais em relação aos filhos. Né? Nós vemos que os filhos de Davi se desencaminharam. E um deles praticou estupro contra uma meia-irmã, filha de uma outra esposa de Davi, que não a mãe deste, que praticou este estupro. E depois foi morto por um irmão, que era irmão também da mesma mãe da vítima do estupro. E depois esse que praticou o crime contra esse meio-irmão foi reabilitado, voltou de um exílio ao qual foi submetido por isso e tentou um golpe de Estado e tentou contra o próprio pai. Então, esse castigo recaiu sobre os filhos, porque esse que tentou sobre o pai também morreu durante os combates da tentativa de golpe de Estado. Né? E seria, então, isso uma responsabilidade passando do pai para o filho? Absalão, esse filho que morreu tentando o golpe de Estado, foi a morte de um filho como castigo do pai recaindo a morte sobre o filho? Não. O pai errou porque não soube orientar nem disciplinar os filhos. Porque, não sabendo orientar, aconteceram os erros. E acontecendo os erros, ele não soube se portar para corrigir os erros. Ele não teve um comportamento correto quando ele foi complacente com o filho que estuprara Tamar, uma meia-irmã. E essa complacência gerou outra atitude de Absalão, que matou esse filho de Davi, irmão de Absalão, e depois tenta um golpe contra Davi. Então, Davi tem a sua responsabilidade, mas os filhos também tiveram, porque os erros de Davi não obrigaram o filho a fazer uma prática criminosa contra a irmã, nem obrigaram Absalão a fazer duas práticas criminosas, uma contra o irmão, que cometeram um erro, e outra contra o próprio pai. Então, as responsabilidades são compartilhadas, sim, mas na medida da participação de cada um. O que em direito se chama concurso de agentes. Quando várias pessoas praticam uma transgressão, todas são responsabilizadas, porque todas tomaram parte na transgressão. Mas a responsabilidade é individualizada. Existe uma coisa que em direito se chama individualização das condutas. E isso também está na Bíblia. E o direito talvez até tenha copiado isso da Bíblia. Então, a individualização das condutas fica muito clara aí. Uma coisa é a conduta de Absalão, com as responsabilidades de Absalão. Outra coisa é a conduta de Davi, com as responsabilidades de Davi. Então, tínhamos visto isso, e tínhamos visto também um outro tema, esse que não é raro que se comente, pelo contrário, é muito comentado, que é o da justiça retributiva e da justiça baseada na equidade. A justiça retributiva, nós dizíamos, é aquela que vem como recompensa por uma prática. Uma recompensa que pode ser um castigo e uma recompensa que pode ser um prêmio conforme a prática. Se a prática é uma transgressão, há castigo. Se a prática é uma prática virtuosa, então o que vem é um prêmio. E vimos que houve um prêmio pelas práticas virtuosas de Davi, que alcançou, inclusive, os filhos. E aí estamos vendo que a responsabilidade não passa da pessoa quando tenha um sentido de castigo, de prejuízo para a pessoa, para o terceiro, mas passa, sim, quando a justiça retributiva é premial, vem na forma de prêmio. Aí, sim. Aí o Salomão não teve o reino dividido, apesar dos erros que cometeu,
por amor a Davi. Esse texto bíblico nós lemos aqui no domingo passado e está no texto para quem recebeu o texto escrito. Agora, a equidade também está presente. E vimos que todos os personagens bíblicos cometem transgressões. Todos os personagens bíblicos erram e são imperfeitos. E nem todos são punidos. E vimos que alguns reis de Judá foram descritos como tendo feito o que era reto aos olhos do Senhor. Não é o que era reto, é o que era reto aos olhos do Senhor. Mas logo em seguida diz, mas não retiraram os altos. Os altos eram lugar de adoração a outros deuses, que é uma prática abominada por Deus. E apesar disso, eles são descritos como tendo feito o que era reto aos olhos do Senhor. Por que eles foram considerados como tendo feito o que era reto, ou que pareceu reto aos olhos do Senhor, quando praticaram iniquidade ao manter os altos da idolatria a outros deuses, e os bosques, que a Bíblia fala em bosques relacionados com as idolatrias e com o culto a outros deuses, como se houvesse animismo, que é um tipo de culto em que se presta culto e se adora alguma coisa da natureza, inclusive pode ser uma árvore. Então, esse bosque que teve que ser cortado depois, quando houve um rei que combateu a idolatria, e se foi preciso cortar a árvore, é porque certamente essas árvores eram objeto de culto. Portanto, havia animismo, que é esse tipo de crença numa divindade da natureza. Há quem cultue a lua, veja na lua uma deusa, ou o sol, ou alguma estrela, ou as estrelas em geral, e isso é animismo. Bom, tínhamos visto essas coisas e tínhamos visto que a equidade é uma justiça que considera não as condutas rigorosamente, mas considera as condutas ponderando as carências e necessidades de cada um. Então, aqueles reis que foram considerados como fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, aqueles reis não tiraram os altos. E por que mesmo assim foram considerados como fazendo o que era reto? Porque certamente eles não tinham poder político suficiente para retirar os altos, para cortar os bosques. Porque, mas eles eram reis absolutos. Mas ninguém tem poder sozinho. Hoje estão falando no estado profundo. O estado profundo é todo um conjunto de apoios que qualquer governante precisa para governar. Então, ele tinha que se apoiar em lideranças. A sociedade de Israel era uma sociedade tribal. Existiam as 12 tribos. E, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, havia divisão em tribos, embora no Reino do Sul fossem só 2 tribos e no Reino do Norte 10 tribos. Mas tinha os líderes tribais. E dentro das tribos, elas eram divididas em clãs, que são famílias extensivas. E essa divisão em clãs, os clãs tinham os seus líderes. E quando a gente vê no Velho Testamento uma referência a príncipes de Israel, quem eram esses príncipes? Não eram filhos dos reis, eram líderes dos clãs. Então, ele tinha que considerar a autoridade dos príncipes que lideravam os clãs. E mais, e tinham as lideranças dos anciãos. E como Israel tinha se desviado desde o tempo de Salomão, que introduziu princesas com outros sacerdotes, outros deuses e outros cultos, certamente esses reis que eram netos, bisnetos ou descendentes em graus ainda mais distanciados de Davi e de Salomão, enfrentavam na pessoa desses anciãos que já tinham nascido e se criado sob a influência desses sacerdotes e desses cultos a esses deuses, enfrentavam alguma resistência. Então, não tiraram os altos, mas fizeram o que, na dependência deles, era certo fazer. Então,
agiram conforme o que pareceu reto aos olhos do Senhor. E aí temos equidade. E por que foi equidade? Porque ponderou os limites do poder desses reis, das necessidades que eles tinham, e considerou que não deveria responsabilizá-los por aquilo que não estava no poder deles. Né? Então, isso é equidade. A equidade gera tolerância. Né? E a própria falibilidade humana. Davi cometeu erros muito graves, mandou matar, numa circunstância traiçoeira e covarde, mandou matar Urias para ficar com a mulher do homem, no entanto, continuou sendo agraciado. Tão agraciado que Salomão foi poupado por amor a Davi. Porque as fragilidades humanas são consideradas por Deus, são consideradas na Bíblia, como um fator que atrai a equidade. Então, as nossas falhas, e isso nos conforta muito, são julgadas considerando as nossas fragilidades. Então, tínhamos vindo até aqui, e hoje temos uma pequena parte do texto, porque aqui já estamos na 4ª página, e o texto, com o tamanho da fonte que eu uso para mandar por WhatsApp, são 6 páginas, portanto, já vimos 2 textos, aliás, são 7 aqui. Já vimos 4, falta menos da metade, e como a parte mais geral já foi explicada e revista agora, podemos concluir essa parte final sem avançar muito no tempo. Né? Então, se estamos falando em responsabilidades compartilhadas, compartilhadas por quem? Por quem exerce influência e por quem se deixou influenciar. Né? Eu digo influência porque não há responsabilidade compartilhada se houver exercício do poder, chamando de poder a capacidade de obrigar alguém a fazer alguma coisa a gosto ou a contragosto. Se uma autoridade consegue dos seus liderados que eles façam o que ela quer, gostando ou não gostando, isso é poder. Agora, influência é quando a liderança consegue convencer e obter apoio por parte dos liderados, sem obrigá-los, sem coagi-los a isso. Né? Então, a influência também gera corresponsabilidade de quem influencia e de quem se deixa influenciar. E, olhando para quem influenciava nos dias bíblicos, nos dias da monarquia de Israel, já que o nosso estudo está muito centrado no livro dos reis, com alguma pequena incursão no livro de Crônicas, que também é do período monárquico de Israel, e alguma incursão que nós fizemos no livro de Gênesis, porque é parte do Pentateuco. Se estamos falando em transgressão, temos que olhar para o Pentateuco, e lá está em Gênesis. E o Pentateuco é o conjunto de livros normativos, os chamados livros da lei. Né? Então, se é responsabilidade compartilhada, não vamos falar em exercício do poder, porque não se compartilha a responsabilidade de quem é obrigado compulsivamente, quem forçosamente tem que agir ou se omitir. Então, aí não tem compartilhamento de responsabilidade. A responsabilidade é só de quem exerceu poder coercitivo, né? Com capacidade de coagir, com capacidade potencial de coagir ou coagindo, efetivamente coagindo. Né? Afasta a responsabilidade de quem foi coagido. Agora, então vamos nos limitar à responsabilidade compartilhada por influência. Né? E quem é que exercia influência num estudo dos livros que eu citei, dos livros de Reis e dos livros de Crônicas e mais alguns livros? Então, tinha a responsabilidade dos reis, que nós já examinamos na primeira parte desse estudo, tinha a responsabilidade dos profetas, tinha a responsabilidade dos sacerdotes, tinha a responsabilidade dos líderes tribais ou dos clãs e dos pais. E os líderes tribais e dos clãs são nomeados como pais. Então, os filhos de Benjamim, os filhos de José, os filhos de Naftali,
Ora, era um filho de Naphtali mais de 400 anos depois, mais de 500 anos, 600 anos depois. Então, filho aí está sendo usado no sentido de ascendente, daquele de quem a gente descende, porque existia uma influência que passava de pai para filho. Bom, então, estamos falando da influência dos pais. Por quê? Porque o grupo família era um grupo muito coeso e dentro do grupo família a autoridade dos pais era muito grande. E essa autoridade não era absoluta. Não se encontram influências absolutas na vida. Não é? Nós vemos, por exemplo, que os filhos de Jacó venderam José para o Egito. Isso não foi por seguir a influência de Jacó. Então, essa influência, por maior que fosse a autoridade dos pais, não excluía a responsabilidade, porque havia, na parte do influenciado, a possibilidade de fazer escolhas. Os filhos de Jacó fizeram uma escolha, afastar da família José. Então, há uma responsabilidade compartilhada aí, vamos ver o quanto essas responsabilidades recaem sobre os influenciadores e os influenciados. Então, examinando a influência dos pais. E fazemos esse exame considerando a perspectiva contemporânea, para não ficarmos lendo um relato de 1900, de 2.900 anos atrás, como o relato do Davi, a relação de Davi com os filhos, ou de 1.800, 1.700 anos atrás, como o relato dos reis que eram netos ou bisnetos de Davi, e com os olhos do presente, porque os historiadores criticam isso, chamam isso de anacronismo. Então, anacronismo é querer entender um passado que tem um contexto e uma cultura diferente com as referências de hoje. Isso não, isso não faz sentido. Então, qual é a responsabilidade dos pais no dia de hoje? Se a responsabilidade dos influentes na categoria de pais não era absoluta, Jacó não foi responsabilizado porque os seus filhos venderam José para o Egito, para uma caravana que o levou para o Egito. A responsabilidade dos pais hoje também tem que ser relativizada. A responsabilidade dos erros dos filhos é compartilhada pelos pais quando eles se omitem. E todos nós já ouvimos críticas daqueles pais que querem delegar a responsabilidade ou transferir a responsabilidade da educação dos filhos no campo dos valores morais para a escola. E os governos tentam fazer isso. Existem países que claramente proíbem os pais de exercer determinadas influências morais sobre os filhos, porque o Estado, nesses casos, chama a si a responsabilidade pela formação moral dos filhos. Né? Tem histórias assim no Canadá, na Suécia, na Alemanha, de pais que foram até presos porque tentaram influenciar os filhos de uma maneira diferente da moral oficial que estão querendo estabelecer como um poder do Estado. Então, isso exime a responsabilidade dos pais. Se eles foram impedidos de orientar, de exortar, e por que não dizer, de advertir, então eles não são responsáveis. Outro, outro aspecto que exclui a responsabilidade dos pais é quando eles exortam, eles advertem e não são ouvidos. Então,
Os descaminhos do filho pródigo não são responsabilidade do pai, porque ele não deu ouvidos ao pai. E mais, há também quem queira delegar a orientação dos filhos às igrejas. Não, eu levo meu filho para a escola dominical e lá ele é orientado, e eu levo o filho para o culto e o pastor oriente. Muito bem, se faz essas coisas, está certo, porque também existe uma influência que não é só a dos pais e que é legítima e que pode ser virtuosa. Mas isso não exclui a responsabilidade dos pais. Então, a responsabilidade dos pais não é inteiramente isentada, porque eles cumprem uma parte do dever, matriculando os filhos na escola, matriculando os filhos na escola bíblica da igreja e levando os filhos para a igreja. Porque ela é insubstituível. A responsabilidade dos pais pode ser compartilhada. Um terceiro ponto relacionado com a responsabilidade dos pais é que, contemporaneamente, não temos um patriarcado. Então, na família, o pai orientava e não havia divergência na direção da família. Ou a divergência era contida, ou a divergência era exceção. E quando havia essa divergência, havia problema. Quando Rebeca divergiu de Isaac sobre a primogenitura, isso deu problema. E um problema grave que levou Jacó a ter que fugir do irmão. O irmão queria matar o outro. Esaú queria matar Jacó. Então, houve divergência entre os pais. E isso deu problema. E nós também observamos que na casa de Davi não foram poucos os problemas, porque a mãe de Salomão divergiu do direito de primogenitura que devia ter de Absalão. E Davi se deixou levar por Betsaída, né? Mãe de Salomão. E isso deu problema. E depois Absalão quis matar o próprio pai, né? Em função disso. Então, a divergência dificulta a orientação. Tanto é assim que toda organização, seja a direção de um navio, de um avião, de uma empresa, de qualquer grupo, qualquer organização que tenha uma pluralidade de pessoas e que deva ter objetivos definidos e deva buscar determinados fins, elas têm uma decisão centralizada. É preciso saber quem é responsável. Então, é preciso saber quais são as atribuições de cada um. E é claro que a família bíblica não era uma tirania do patriarca, como hoje querem fazer ver. O patriarca ouvia as esposas. Tanto ouvia que houve influências que causaram problemas, como as que eu acabei de citar. Mas houve também influências que até salvaram a família. Então, houve uma divergência daquelas que criaram problema entre Sara e Abraão quanto ao filho de Agar, Ismael,
e terminaram gerando um conflito que até hoje repercute entre os judeus e árabes. Mas nós vimos que, levada pela oração, algumas mulheres superaram problemas. Nós vemos que Ana, mãe de Samuel, que tinha um conflito com a outra esposa do marido, superou o problema e conseguiu superar a infertilidade dela mesma pela oração. E vimos que a companheira exercia uma forte influência, que era o chamado poder da alcova. Então, o compartilhamento da responsabilidade pelos filhos também alcança as mães, mesmo numa sociedade patriarcal. Em uma sociedade que não é patriarcal como a sociedade atual, esse compartilhamento é ainda mais forte. É claro que divergências sempre existem. É impossível que duas pessoas convivam sem divergir em alguma coisa ou até em muitas coisas. O problema é como se conduzir quando há divergência. Nós podemos divergir de alguém e buscar uma fórmula de entendimento, e ainda que a divergência persista, podemos definir qual será a conduta. Eu posso dizer, bem, eu não penso assim, eu não concordo com isso, mas eu não vou impor meu pensamento. Ou eu posso divergir e até manifestar minha divergência para os filhos, combinando primeiro com o cônjuge. O que, o que cria problema é se um cônjuge tem uma conduta, por exemplo, manifesta para os filhos um profundo desgosto que está tendo com a conduta deles, um desgosto que pode ter o levado a pensar que chegava a encarar a morte no momento de perigo e ver nisso um livramento, e dizer isso para os filhos, para ter uma relação sincera com eles, para que eles compreendam a gravidade da conduta deles, para abalar a dureza do coração deles. E o outro cônjuge, sem combinar com aquele, vai por trás e derruba tudo. Podia até divergir, mas primeiro combinar com o cônjuge. Dizer, olha, eu não concordo com isso, eu acho que cria estresse nos nossos filhos e eu vou manifestar minha divergência. Mas aí daria àquele cônjuge que teve essa atitude de se justificar para os filhos. Dizer, olha, eu estou fazendo isso porque eu acho que vocês precisam saber da gravidade da situação. Né? Ou até na conduta. Se um cônjuge manifesta com veemência ou com gritos a desaprovação de uma conduta dos filhos, e o outro cônjuge acha que não deve haver, que deve haver sempre uma fala como se a conduta fosse a mesma fala para uma conduta virtuosa e a mesma fala para uma conduta reprovável, é uma divergência. É natural que existam divergências. Mas isso tinha que ser combinado com o marido. Olha, eu vou expor minha divergência sobre isso. Pode até haver exemplos de pessoas que tem pessoas que mantêm o mesmo tom, mas o fato de que as pessoas mantêm o mesmo tom não quer dizer que elas estejam certas. Às vezes a gente como que idolatra algumas pessoas que têm seus méritos, às vezes são pessoas fortes, que enfrentaram dificuldades na vida e que foram solidárias em algum momento, mas não são perfeitas, nem são tão sábias como pode se pensar. A gente nunca deve idolatrar ninguém, né? Nem reproduzir os erros de ninguém. A gente precisa ter muito cuidado na constelação familiar para a gente não repetir erros, não reproduzir erros de família. Né? Eu sempre tive a preocupação de não repetir os erros da minha família. Então, eu nunca cito nada da minha família para os meus filhos, porque eu não quero repetir erros da minha família de origem. Né? Então, a responsabilidade compartilhada entra aí. E aí já estamos chegando numa outra responsabilidade, que é a responsabilidade entre os cônjuges. Porque a situação, o contexto histórico e cultural
mudou muito dos dias bíblicos para o nosso tempo, né? Então, nós tínhamos uma estrutura familiar, ou familiar, para usar uma linguagem coloquial, fugindo do jargão antropológico. Nós tínhamos uma estrutura familiar em que existiam papéis distintos. Cada membro da família tinha um papel bem definido, tinha determinadas responsabilidades e determinados poderes, determinadas responsabilidades. E elas se complementavam. Como havia uma diferença de papéis, havia uma complementariedade nas relações conjugais. E isso era universal. Era assim na cultura na China, era assim no subcontinente onde hoje é a Índia, subcontinente da parte meridional da Ásia, era assim entre hebreus, árabes, gregos, romanos, era assim em todo o mundo. Até pouco tempo, até o começo do século XX. E essa complementariedade tornava as relações familiares mais sólidas. E aí aconteceu que o desenvolvimento industrial, científico e tecnológico tornou uma grande quantidade de bens e serviços disponíveis para a sociedade. E todos nós queremos o acesso a esses bens. E todos nós queremos televisão, computador, impressora, celular. Antigamente, um telefone fixo numa casa já era muita coisa, porque nem toda casa tinha. Hoje em dia, cada membro da família tem pelo menos um ou mais celulares. Então, nós fomos multiplicando os itens de consumo. E, mesmo que a pessoa tenha uma renda maior, essa renda vai parecendo menor. E mesmo alguém que ganha aparentemente muito quando comparado com o outro, o fulano ganha muito mais do que eu. Mas o fulano que ganha muito mais do que eu sente como se ganhasse pouco. Eu, certa vez, compartilhava uma roda com profissionais de uma carreira que é a mais bem remunerada do Brasil, no Serviço Público Federal e também nos estados. E o membro dessa carreira, que é a mais bem remunerada do Brasil, estava se queixando que ganhava pouco. Né? Porque esses itens que eu mencionei, os economistas chamam de cesta de consumo. A cesta de consumo cresceu muito. E aí, para comprar tantas coisas, o dinheiro fica pequeno. E se o dinheiro fica pequeno, aquela divisão de trabalho em que um dos cônjuges buscava renda para a família e o outro cuidava da família, teve que ser modificada. Aí os dois cônjuges tiveram que buscar renda para a família. Até poderiam viver com uma renda menor, muitas vezes. Tem casos que não, que a renda está no mínimo, que não dá para sobreviver, até com aquela renda é difícil sobreviver. Mas, em muitos casos, daria para sobreviver com uma renda menor. Mas daria para sobreviver renunciando a muitas coisas que representam conforto, que representam bem-estar, que representam até potencial de crescimento e desenvolvimento para os filhos. Então, escolhemos esse caminho. E a divisão do trabalho, a divisão de papéis, a complementariedade das relações conjugais acabou. E acabou também, não só eu enfoquei agora a questão do ponto de vista das famílias, mas também do ponto de vista da dinâmica da economia da sociedade. É claro que a demanda por mão de obra foi buscar a mulher que se encarregava da família para a fábrica. E aí quem
estudou a história dos primeiros anos da Revolução Industrial sabe que a mulher saiu dos cuidados domésticos para ir para a fábrica. E criou-se uma lenda. E essa lenda convenceu todo mundo. A lenda de que o trabalho extradoméstico era superior como valor, não valor econômico, que também é, mas como valor moral, como uma coisa mais digna. É mais digno trabalhar na fábrica do que cuidar dos filhos. O que certamente é uma inversão de valores. Não é mais digno. Pode ser até necessário, materialmente necessário. Pode ser até melhor para o conforto e o desenvolvimento da família, mas mais digno não é. As mães da minha geração, que eram senhoras do lar, não eram menos dignas do que as mulheres da minha geração, que se deslocaram para o campo em que se procura renda para a família. Tem até um verso da música popular brasileira que o poeta diz que você que obedece o apito da chaminé do carro não ouve a buzina do meu carro. Da chaminé da fábrica não ouve o apito do meu carro, alguma coisa mais ou menos assim. Então, o apito da chaminé de fábrica ganhou o status de dignidade. Obedecer o apito da chaminé da fábrica é mais digno. Né? E ter chefe na fábrica é mais digno do que não ter chefe nos cuidados domésticos, ser chefe nos cuidados domésticos. Né? E outras lendas foram surgindo, ter mais independência e ter um campo de relações maior e mais diversificado, e ter mais experiências existenciais. Isso são verdades. Né? Ter mais campo de relações sociais é verdade. Quando se sai para buscar renda. Mas isso também tem seus riscos. Isso também tem o que, numa certa linguagem, poderia dizer, tem o seu preço. Né? Mas isso quebrou a complementariedade dos papéis. E hoje todos fazem os mesmos papéis. E se fazem os mesmos papéis, não há uma certa dependência da complementariedade ou do complemento. E se todos buscam a mesma coisa, renda no trabalho extradomiciliar, a possibilidade de competição cresce. E ainda surgiu um outro problema. É que quando as mães saíram de casa para buscar renda, elas não conseguiram compartilhar todas as tarefas domésticas e aí passaram a se queixar de dupla jornada, com alguma razão. Fica difícil compartilhar, por exemplo, a amamentação dos filhos. Não dá para compartilhar com o cônjuge masculino. Né? E a própria relação no triângulo pai, mãe e filho, a masculinidade e a feminilidade de um e outro dos cônjuges também influenciam na elaboração, na formulação da identidade dos filhos. E quando nós equalizamos paritariamente tudo na vida, não por coincidência, na história as coisas não são coincidência, surge uma crise de identidade masculina e feminina. Eu vou buscar meus netos na escola e eu vejo um time de voleibol de crianças que não é um time masculino nem é um time feminino, é um time misto. Haveria necessidade dessa mistura? Sim, para que não haja desigualdade. Seria outro estudo mais longo do que esse, fazia a diferença entre diferença e desigualdade.
Desigualdade é diferença injusta. Diferenças naturais ou reais, ou mesmo históricas e sociais, mas que não são injustas, não são desigualdades. E acho que já estamos avançando nos tempos. E eu estou considerando o momento de encerrar a gravação para que os participantes se manifestem mais à vontade. E convidando os que posteriormente virem o texto, e mesmo os que estão vendo agora, também participem enviando mensagens para o canal de mensagem de voz ou mensagem escrita. E lembrando, compartilhe, comente e se inscreva. Isso fará com que a plataforma divulgue mais o canal. Muito obrigado pela presença dos que estão no momento da gravação e fica o convite para a próxima semana. Muito obrigado e até mais.